Ô, Cris, mas às vezes, assim, quando a gente fala de dor do cliente, né, fica muito óbvio depois que a gente descobre qual ela é ou a gente está resolvendo essa dor de Uhum. fato, né. Mas a pergunta é, porque o cliente muitas vezes não sabe da dor que ele tem, né. Então o próprio Steve Jobs fala isso o tempo todo e tal, Sim, mas às vezes ele não sabe da dor que ele tem, sim, às vezes ele sente, mas se você perguntar, ele de fato não entende. É igual perguntar para um cliente hoje: "Olha, o quanto você tem de investimentos?" E muitas vezes ele separa a previdência, separa uma série de outras sim. coisas. Então, às vezes o cliente não sabe dar essa resposta certa, né. Existe algum processo de pesquisa, de questionamento? Essa dor era uma dor clara do cliente? O que que você recomenda para o empreendedor, para ele poder descobrir essa dor? E não só descobrir uma dor, mas descobrir uma dor que de fato exista um prêmio a ser recolhido, porque às vezes tem uma Sim, dor que não tem um prêmio para ser recolhido, né. Como sim. que a gente como empreendedor pode tentar, melhorar esse processo, descobrir a dor e poder atacar nela? Então, uma coisa que eu não recomendo, né, tem Uhum. até uma frase famosa do Henry Ford que fala sobre isso, mas assim, não recomendo perguntar para o cliente o que que ele quer, porque as pessoas não vão elas vão te falar o que elas acham que elas querem, mas não necessariamente o que elas precisam, né. Tem uma frase famosa do Henry Ford que fala assim: "Se você perguntasse para as pessoas o que que elas queriam quando ele inventou o carro, elas falariam que elas queriam um cavalo mais rápido", Uhum. porque elas não conseguiam imaginar o que que era um carro, né, você usar o motor e tal, pra criar um veículo, enfim. Mesma coisa o iPod, né, quando o Steve Jobs criou, do tipo, se você perguntasse para as pessoas, elas iam falar assim: "Não, tudo bem, tá ótimo que eu ando com o meu Discman, né, com o meu" Uhum. Uhum. enfim, né, eram outras tecnologias. E já existiam alguns MP3 players, né, do tipo que, né, e que não resolveram necessariamente o problema que o iPod resolveu. Então, tem trabalhos de research, mas de pesquisa, mas é um outro tipo de pesquisa. Você precisa entender de novo, do tipo, como é que é a vida daquela pessoa? Quais são os drenos de tempo, de energia que ela passa? Quais são os grandes problemas que impactam ela no nível mais profundo, né? Que tem um impacto, às vezes, até emocional naquela pessoa, que não é só uma coisa, uma frustração prática do dia a dia, né? E tem uma coisa em empreendedorismo que a gente fala assim: você quer vender analgésico, você não quer vender vitamina, entendeu? Vitamina é legal. Ah, olha, isso aqui fez bem pra você. É o que você falou assim: ah, todo mundo. Esses conselhos a gente já ouviu várias vezes, mas difícil é seguir, né? Não é, saber o que tem que fazer. É que nem emagrecer, do tipo assim, todo mundo sabe que tem que comer pouco, né, que tem que comer menos do que você gasta de caloria, que você tem que fazer exercício. Pô, não, pô, então é só questão de saber isso? Por que que todo mundo é magro? Porque é muito difícil fazer. Então, tem uma questão de você entender onde está essa dor, de uma maneira muito mais profunda, você desenhar uma solução para aquela dor, que se você perguntar para o cliente, não necessariamente ele te falaria que é aquilo que ele precisa, e aí muito teste, né. Você tem que ir testando também, porque às vezes as pessoas se perdem ali numa visão mais, acadêmica quase, né, de resolver aquele problema, sem entender a realidade do cliente que você está tentando endereçar, né. Uhum. Sem entender como que o ser humano ali do outro lado vive, como que aquilo se encaixa na vida daquela pessoa. Então tem coisas que você consegue ver na prática também. Então esse processo de você entender profundamente, pensar numa solução, testar, melhorar essa solução, ouvir do cliente, porque, sabe, até você realmente achar o que a gente Sim. chama de product market fit, né, que é quando você encontra ali o produto e o mercado.